uma pandemia, nós vamos ver sérios problemas aqui. Pô, tu podia propor lá no Mercosul, né? Sabe o quê? Que a gente pudesse fazer umas transações aí entre os países aí com um imposto reduzido, cara. Isso já tem. Mas eu tô falando assim, um imposto reduzido. Então, não, na verdade, não, é zero, já tem. Mas, pô, esse microfone aqui, se eu for lá comprar no Paraguai e for trazer pra cá, os caras vão me cobrar. Pois é, mas aí é que tá. Aí tem outra coisa, isso não é fabricado no Paraguai. Esse é o problema, entendeu? Isso foi importado. Se for fabricado no Paraguai, é tranquilo. Então, se for fabricado no Paraguai, não tem problema. Eles exportam soja pra cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai, por sinal, eles não têm porto, né? Então, o caminho é o Brasil. Tudo isso daqui vem por container, tudo que a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? Vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de... Como que é um paraguaizinho aqui perto de São Paulo? Só pelo porto. Verdade. Vem pelo Porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né? O Brasil dá passagem, né? Ou algumas coisas também vêm por aérea, né? Ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito, muito menos. A maioria barcão, vem, né? Tem mais espaço exatamente, vem pelos portos em containers. Eles passam, né? A gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar imposto, etc. Tal, pois vendem para o Brasil. Então, que engraçado. Por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema. Porque o imposto é mais barato. Muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato. Né? Por que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar. Então veio uma lei, né, que hoje já não existe, é uma lei para garantir, né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir. Né? Foi uma reserva. Funcionou? Então... Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, veja bem... microfone dessa qualidade aqui brasileira. Por que mais ou menos? Porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus, né, por Zona Franca, etc. Tal. E outros foram construídos. Então, carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns partes do hardware são de fabricação nacional. Sim. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional para gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa. Quer dizer, é o que eles acham para fazer. Né? A gente precisa promover a industrialização do país. Mas eu acho que nesse caso, esse imposto muito forte de importação, ele acaba sendo um remédio que ele causa mais dano do que realmente traz uma solução, sabe? Porque então, ele é um imposto muito alto, né? A gente tem que talvez rever isso, é uma questão de iniciativa do governo, não pode ser feito pelo parlamento, porque quando você diminui receita, isso os parlamentares, ou seja, os deputados e senadores não podem fazer, né? Quando você abre mão de receita, isso é constitucionalmente, exatamente, só o executivo que pode abrir. Entendi. Então, aí você tem limites para esse tipo de coisa. Né? O que a gente precisa é estabelecer o que a gente quer fazer no Brasil. Né? Qual que é o nosso... qual que é a nossa produção? Nós vamos ficar só na produção agrícola, né? É esse o nosso mercado? É o que a gente vai trabalhar ou a gente também quer ter indústria? Então, se a gente não tivesse segurado, hoje em dia a gente talvez não tivesse nem indústria de carro aqui no Brasil. Então, tem um lado bom, tem um lado que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. O meu grande problema com esse imposto aí especificamente, e a gente já vai poder mudar de assunto, é que, tem tecnologias que elas não existem no Brasil e aí eu sou obrigado a pagar cara, não é nem tecnologia. Outro dia eu comprei um boneco de um francês usado no eBay e aí ele chegou no Brasil 2 vezes, porque a primeira vez ele foi parar em Goiás, nem sei porque eu morava em Curitiba. Aí voltou, paguei de novo pro cara mandar, aí o correio entregou certo lá em casa, só com o imposto, aquele boneco não existe no Brasil,
era usado e eu ainda paguei uma grana de imposto, fiquei muito puto, cara, com todo respeito. Eu acho que o imposto deveria ser um pouco menor, né? Acho que deveria ser zero, Então, na minha veja opinião. bem, nós estamos Eu sei fazendo... que é radical, nós estamos mas fazendo... eu acho que no mundo moderno, Mas se a gente mano, tiver o imposto zero, a gente também não tem como pagar a prestação de serviços públicos. tem. A gente tem, sim. Quando o Brasil quiser arranjar dinheiro, ele consegue, assim. Tem muita gente com dinheiro Então, aí. mas acontece que os serviços públicos vêm do imposto que é pago internamente. Não de importação, né? Não. A questão da importação, vamos considerar o seguinte, a gente precisa Sabe o que fazer... a gente tinha que fazer, na minha opinião? Igual a China. Se a gente pega taxa zero de importação, pega a tecnologia, copia na cara dura, reproduz aqui nas nossas indústrias, pau no cu dos americanos, começa a vender, começa a competir, crescer que nem o caralho. Foda-se, mano. A gente tem que copiar tudo, igual a China fez, na minha opinião. A China encontra no Brasil comida, né? Eles têm tecnologia, de fato. Mas o que eles fizeram? Não foi bem assim. O que eles fizeram foi... Eles fizeram acordos com os grandes fabricantes, né? E depois que passa um tempo, cai em domínio público, tá? Então eles podem fabricar. Então você pega, por exemplo, o carro Lifan, que é um carro chinês, né? Andou por aqui, depois saiu, voltou de novo, etc. Um carro chinês. A tecnologia de motor da Lifan é da Toyota. Mas é o motor da Toyota que já foi há 20 anos atrás, entendeu? Mas é a tecnologia. Porque aí eles aproveitam. E aí eles pegam essa tecnologia e desenvolvem essa tecnologia. O que eles vêm fazendo ao longo dos anos é exatamente isso. Eles estão se aproveitando, né? Como eles têm muita gente, a mão de obra lá é muito barata, eles estão Mas será se que não há um especializando... respeito a patentes lá? Então... Você sabe que não, né? Sabe não? que algumas coisas sim, outras não. Não, respeito à patente. Sim. Se essa foi a respeito. Não, eu falei desrespeito, mas ok. Sim. Sim, foi a mesma coisa que você tá falando. Existe um desrespeito a determinadas patentes, sem dúvida nenhuma. Isso não foi bom? Existe uma discussão se propriedade intelectual existe. Pois é. Se ela é respeitada, digamos assim. Ela existe, a lei existe, mas... A lei existe, mas será que é um conceito válido? Será que ele não impede o desenvolvimento humano muito fortemente? Então, a gente precisa... Para isso, a gente precisa de acordos internacionais que tenham segurança jurídica, né? Essa é uma esfera que a gente ficar falando aqui horas e horas, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil respeita as patentes. O Brasil respeita. Sim. E o Brasil só quebrou patente com os remédios genéricos, porque o preço dos remédios é muito grande. Não dá para você aceitar determinadas coisas. Tem medicamentos para o câncer, né? Por exemplo, câncer de esôfago, de laringe, que uma ampola custa R$80 mil. Porra! Entendeu? Então, uma pessoa que tem que tomar 3 ampolas para poder curar um câncer, está pagando um absurdo. Existe um genérico desse, não? Não, desse não existe. Nossa. Mas quando a gente quebrou as patentes, né, depois de muitos anos, foi para garantir que a população tivesse preços mais justos em relação ao remédio. Agora, a gente tem muito que fazer ainda em relação a isso, viu? Eu não sei, por mais que a gente vai conversando nesse assunto, me parece que realmente esse negócio de patente... Por mais que parece ser legal a gente proteger o trabalho intelectual que todo mundo teve, mas se tá custando vida, mano, não sei se a gente tem que proteger esse trabalho intelectual mesmo. Às vezes tem que pensar. A China não teria sido tão desenvolvida se ela tivesse respeitado as patentes americanas. Ela não teria desenvolvido tanto. E o tanto de gente que saiu da merda, saiu da pobreza, saiu da miséria e agora estão aí criando novas coisas para a humanidade. Será que a gente tem que respeitar essas paradas? Então, olha, por exemplo, tem uma doença que é a AME, né? Que a criança adquire com meses, né? E aí a vida dela chega a 2 anos e pouco de idade, né? A AME pega aí para mim, por favor. A atrofia da medula espinhal. Da medula espinhal, né? Chama-se AME. Sabe quanto custa o medicamento? Quanto tá esse novo que a gente viu essa semana, que a gente vive brigando por isso? 12 milhões. Oi? Porra! 12 milhões de reais. O que tem nesse remédio? Titânio misturado com diamante? Então, pois é. Não, é muito mais que isso, porque nem diamante custa esse preço. O que tem nesse remédio é a esperança da vida para essas crianças. É a esperança que os pais têm. Aí fazem vaquinha, correm, entram na justiça, a gente ajuda o tempo todo. Mas o que justifica a empresa cobrar esse preço, assim? Não tem.
Não dá para entender. Tudo bem, vamos respeitar a pesquisa, a ciência, etc. Tal, mas não dá para explicar um preço desse tamanho. Quanto? 12 milhões? 12 Caralho, realmente É, é chocante. É um negócio É um absurdo. preço que você, na hora que você põe esse preço, você sabe, só o rico vai poder se curar dessa merda. Só um Então, cara mas as muito pessoas- rico. Não, muito. Mas Só nem- 0,1%. Exato, mas mesmo as pessoas muito ricas para pagar 12 milhões não é fácil, não. Com certeza. Porra, Entendeu? eu não Quem tem tenho do- 12 milhões, Não, mano. e eu Quem não tem sou 12 milhões na conta para ir lá e comprar? Né? Porra, tá de Né? sacanagem. E tem 2 medicamentos. Eu quero 2 desse aí. Tem um medicamento que é um pouco mais barato. Quanto custa o outro? Um pouco mais barato, 6 É milhões. Não, é que não dá uma sobrevida grande, não. Hã? O pessoal meu. E nem tá cura, levantando e lá. nem cura a parada. Tem um não cura. Esse outro agora, de 12 milhões, estão dizendo, mas a gente não sabe, que dá uma sobrevida maior. Nós temos crianças com 8 anos de idade, 9 anos de idade, com a AMI, né? Mas são alguns casos. A maioria, com 2 anos e pouco, etc., tal, acaba não conseguindo sobreviver. É muito triste que uma família saiba o que está acontecendo com o seu filho e não tenha como se defender comprando remédio. É muito triste. Porra. Então, essas coisas a gente precisa rever, Se eu fosse entendeu? o pai dessa criança, mano, não tenho 12 milhões, mas eu tenho uma shotgun, meu irmão. E eu tenho minhas pernas e eu tenho onde é o hospital, tá ligado? Então, sabe o que acontece? Eles entram na justiça, a justiça concede e obriga o poder público a pagar. Muitos casos nós temos conseguido Aí em ações eu vi. judiciais. Aí eu vi que ficou impedido porque tinha que pagar imposto. Porque como... Tem essa discussão também. É. Vai importar um produto para salvar a vida de alguém, aí paga imposto em cima do produto de importado. É tudo. Tem coisas que tem que ser corrigidas. Muita coisa ainda tem que ser corrigida. Muita né? burocracia que a gente tem que mexer. Hã? O Bolsonaro tirou o O imposto. presidente Bolsonaro. Foi recente, não foi? O presidente Bolsonaro tirou o imposto. Do remédio específico ou de todos os remédios? De todos? Desses Da pra hora. AMI, pra AMI. da AMI. pra Entendi. AMI. Bom, legal. Acho que 195 mil cada dose da espinose. Nossa senhora. Que é esse que não promete a cura, mas dá só uma uma sobrevida.